Oi, gente, boa noite. Obrigado por ter vindo. Bom, a gente vai fazer a nossa palestra de Blade Runner a Westworld, Humanismo da Inteligência Artificial. A gente vem fazendo uns testes com essas palestras aqui para o Festival PEF. Ano passado, eu e Fábio, a gente fez Black Mirror e hipermodernidade. E aí a gente quis trazer um outro tema que fosse muito interessante, porque a gente sabe que é o final do festival e vocês já devem ter assistido um monte de coisa por aí. Então a gente queria trazer alguma coisa que tivesse mais energia também e trazer uma pegada um pouco mais pop. Uma outra coisa que eu queria falar é que desde ontem, meus sócios, né, eu sou sócio da Ana Couto, né, sou o primeiro sócio da Ana Couto, trabalho com ela há 20 anos e a gente vem falando diversos assuntos aqui sobre óticas complementares. E a gente deixou esse recorte mais pop para o final, mas as nossas palestras elas estão conectadas, por isso que a gente está com esse hashtag ConectTodos, porque a gente está todo conectado aqui. Maior prazer estar com o Fábio aqui de novo. Falei ano passado que o Fábio foi meu orientador no mestrado, é uma figura incrível e a gente vai fazer essa dobradinha aqui, tá? Amigos, boa noite! Vocês estão vendo que é um repeteco de séries, de sitcoms. A nossa vida é ficar assistindo Netflix. Então tem uma hora que a gente traz Black Mirror, outra hora é Westworld, enfim, né? Quase um patrocínio Netflix aqui na vida. Bom, vamos começar aqui a alinhar umas coisas. Primeiro, 2018 chegou aqui, né? E o que acontece? Blade Runner é ano que vem. Blade Runner foi feito em 1982, mas ele se passa em 2019, ou seja, ano que vem, ou seja, ferrou. Porque vai acabar tudo, né? A mundo é muito difícil em Blade Runner, né? Então é esse ano que isso tudo vai ter que engolar e vai estar isso aqui. Isso é obviamente uma brincadeira, porque Blade Runner, lá em 82, ele preveu diversas coisas, ele é um filme icônico por causa do estilo e por causa de todas as discussões que são feitas, mas isso aqui não tinha Blade Runner. A melhor coisa que ele tinha era um telefone público com videoconferência. Então ele acertou diversas coisas, mas errou diversas outras também. Então eu acho que a gente tem uma chance aí de construir um futuro mais bacana. 2019 chegou, a gente ainda não tem a chuva atômica que tem lá no Blade Runner, mas nós temos vários de nós nas redes, o tempo inteiro assim, gente, para tudo, o mundo está acabando, acabou a humanidade, nosso ser humano deu errado. Será? É sobre isso que vamos falar. E aí a gente vai pegar o recorte de uma das coisas que são mais importantes dessa era que a gente vive, que é a inteligência artificial. A gente dividiu essa conversa com vocês, esse conteúdo em 3 partes. Primeiro a gente vai falar de origens. Nós não somos especialistas em inteligência artificial, mas a gente gosta de ver de onde que essas coisas vieram. Os impactos que a conversa sobre inteligência artificial teve na cultura pop, então a gente vai falar de 6 obras que falam de inteligência artificial e a gente vai ver que futuros a gente pode pensar e a gente pode construir a partir disso, tá? Bom, a gente meio que já se apresentou, mas a gente tem um recorte que é da sociologia, que é das relações, significados e história, e a gente está olhando também as implicações em volta dessas coisas a partir do design, como o mundo e os humanos se transformam. E o Fábio aqui está representado pela Zora de Blade Runner e eu pela Rachel aqui, que são os 2 replicantes de Blade Runner. O Fábio está com a cobra porque ele é mais perigoso e eu tenho mais frio e aí eu estou com um casaco ali. Mas é uma brincadeira e esses são 2 personagens icônicos de Blade Runner. E aí, como eu falei, a gente vai falar de cultura pop, vai ser um passeio sobre a cultura pop e a gente vai falar então de Blade Runner, de Gattaca, de Minority Report, de inteligência artificial do Steven Spielberg, de Her e, finalmente, de Westworld. E a gente vai passar pelos o que tem por detrás desses filmes e sobre o que ele trata de inteligência artificial. Tem um pouco de spoiler de leve, para quem não viu as obras, etc. Então a gente achou que tinha, por ética, falar com vocês sobre isso.
Primeiro ponto que a gente vai falar são das origens dessas coisas, tá? Acho interessante a gente, né, conversando com o Fábio, ele falou, Da Vinci é Deus. Realmente, porque ele fez o primeiro robô, tem um projeto de robô dele do século XVI. Então, isso é uma coisa que é muito impressionante, né? Olha, outra coisa, para quem tem dúvidas que o Da Vinci é Deus, olha o design do Da Vinci, o layout dele. É assim, bem claro, né? O velho lá com a barba e tal, então assim, é Deus mesmo. Bom, só para a gente fundamentar aqui algumas coisas, a gente pegou uma definição desse livro, que é um livro de 2010, que fala: inteligência é a qualidade que permite a uma entidade funcionar apropriadamente, prevendo o que acontece no seu ambiente. E a inteligência artificial é a atividade dedicada a tornar essas máquinas inteligentes. Então, a gente está falando por uma questão de, a partir de um contexto, esses sistemas eles vão prever coisas e eles vão tomar decisões. Poucos sabem, mas o Da Vinci era tão divino que ele foi o criador da lente de contato, do conceito das lentes de contato. Então a gente começa com Da Vinci a ideia do transhumanismo, ou seja, misturarmos o orgânico humano com a tecnologia. Isso começa com ele. A gente pensou aqui 3 pessoas muito importantes nessa timeline da inteligência artificial. A primeira é a Ada Lovelace, que é uma matemática inglesa, século XIX. Esta figura foi a primeira pessoa a reconhecer o potencial de um computador. E percebam que quando a gente fala em inteligência artificial, a gente só vai se deparar com esse povo esquisito mesmo. Porque olha só, pleno século XIX, a gente tem uma mulher matemática. Essa era mega disruptiva, transgressora, feminazi, doida. Muito da maluca para no pleno... Não, vocês conseguem imaginar isso? Pleno século XIX, ela tá lá com o marido e fala: fica quieto que eu estou fazendo os cálculos aqui. Só depois eu vou para a cozinha. Né? Era literalmente isso. A gente pula para o século XX, em 1945, o Vannevar Bush, que é um engenheiro americano, ele publica isso, um conto em que tem máquinas inteligentes ajudando humanos, né? As We May Think. Então, isso também já estava sendo previsto. E aí a gente troca para o Turing Test, a gente vai para o Turing Test, né, do Alan Turing. Aqui, obviamente, é o filme, né? O filme é o jogo da imitação. Ele fala, esse jogo da imitação é de fato uma referência à inteligência artificial, mas ele faz essa pergunta, de que se máquinas podem pensar. E ele faz o Turing Test, que é a base da filosofia da inteligência artificial, né? Falando especificamente nesse teste, que é um teste que para sistemas, para saber se eles são tão inteligentes quanto os humanos, né? Em 2029 vai ser o ano que essas inteligências artificiais elas vão conseguir passar, de fato, nesse teste lá previsto pelo Alan Turing. E quem assistiu ao filme viu os dilemas do Alan com a sua homoafetividade. Então, de novo, a inteligência artificial confirma que ela precisa de inclusão e que ela nos traz a inclusão. Que todo esse povo que a gente pode achar muito esquisito, na verdade, perfaz a diversidade. Então, a gente tem na história da construção da inteligência artificial já diversidade, o que é um ponto interessante. Em 2045, o Ray Kurzweil, ele vai dizer que vai ser o momento em que a nossa inteligência vai se multiplicar por 1 bilhão, porque ela vai merge, ela vai fundir com a inteligência que já existe. O que é o ponto disso tudo que a gente está fazendo no timeline? É que, de fato, a gente está vivendo uma revolução. E, como tal, a gente tem que mudar diversas coisas que a gente pensa, né? De fato, o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, ele diz que a inteligência artificial ela é mais profunda e mais importante do que o fogo ou a energia elétrica. Então, a gente está diante de uma coisa que é muito grande, né? E uma coisa importante aqui, quando a gente vê cada etapa da revolução que a gente passa, não é a questão que a revolução ela é tecnológica, é uma revolução de mindset. Imaginem vocês que a revolução agrícola, pela primeira vez na nossa história, trouxe para nós a ideia de tempo,
que é o passado, o presente, o futuro. Eu preciso plantar hoje, regar, aliás, plantar ontem, ter plantado ontem, regar hoje para colher amanhã. Então, essa ideia é uma das características que nos distinguiu, separou o nosso cérebro de todas as espécies animais. Meu amigo, seu pet, eu sinto muito. Ele não tem ideia de passado, presente e futuro. Ele não olha para você e fala, ontem você me levou para passear, agora eu quero também. Não é isso. Isso para ele não existe. Bem, e aí a gente está diante, né, depois da grande revolução digital, a gente está diante da revolução da inteligência artificial, tá? O que são alguns contornos dessa inteligência artificial quando a gente vê a evolução disso, né? A gente tem o começo de uma inteligência mais básica que é fazer e replica ações humanas repetitivas. A gente tem um segundo nível que é pensar, que elas são capazes de realizar tarefas que necessitam julgamento e depois aprender. São capazes de entender contextos e se adaptar a esses contextos. Então, é essa escala que a gente está andando. E a gente tem um papel nisso tudo. A gente é chamado da geração T, Generation T, porque a gente é a geração de transição, né, que ela vai construir a ponte entre esse mundo que é a era computacional e a era cognitiva. Então, vai caber a gente. E quem falou isso é a Amy Webb, que é fundadora do Future Today Institute. Ela faz todo ano uma previsão, ela tem um Tech Report, depois tem aqui na bibliografia, e que fala exatamente disso, das principais tendências e tecnologias no mundo. Existem dois tipos de inteligência artificial, de uma maneira bastante básica. A primeira que é chamada de weak, que é a fraca, que é aquela que a gente entra em contato todo dia, que é aquela que ajuda o freio do nosso carro a parar, completa o nosso e-mail, e o Spotify ajudando a gente com músicas que a gente curte. E a gente tem a inteligência artificial forte mesmo, que é essa que pode tomar decisão. E isso é um grande ponto-chave da história toda. É essa inteligência artificial que aparece lá em 2001, que é o computador Hall falando, desobedecendo o Dave, sorry Dave, I can't do that. A Samantha de Her e a Maeve de Westworld são 3 exemplos desse tipo de inteligência artificial. E aí, quando a gente se depara com esse tipo de inteligência, né, e a gente vai começar aqui a entrar um pouco nessas obras, a gente tem dilemas, impacto, a gente tem confronto com isso. Esse quote, essa conversa da Dolores, quando ela está conversando com uma humana que está prestes a morrer, ela pergunta qual que é o que te move, o que é o seu drive, né? E a pessoa fala, eu não quero morrer. E aí ela conclui, sobrevivência, né, humanos. Sobrevivência é o seu drive. O que é o ponto aqui da história é que a gente, como humano, é natural que a gente tenha medo, porque sociologicamente, biologicamente, a gente quer sobreviver. Então, esse tipo de coisa que a gente não é disruptivo, a gente é resistente. Vejam só o paradoxo. Todos nós aqui nos achamos os trendsetters da vez. A gente se acha moderninho, porque afinal, até no Festival PEF, a gente está acompanhando as palestras disruptivas, e daí a gente chega no nosso dia a dia de trabalho e fala, gente, é que o cliente é conservador. Ele é o problema, é o chefe, puta chefe chato, tudo que eu faço de mega inovador, ele não aceita. Na verdade, nenhum de nós aqui é disruptivo ou inovador, porque senão nós já teríamos deixado de existir. A espécie humana, ela conseguiu avançar ao longo da história, justamente porque ela luta pela manutenção. Qualquer item que saia da rotina, a gente, mas não tem planejamento, não tem rotina nisso daí. Isso está muito forte no Westworld, né? O roteiro tem que ser sempre seguido, é sempre a mesma rotina. Inclusive, ao longo da série, a gente vai perdendo a noção de tempo, do que é presente, do que é passado, do que é futuro, porque tudo se mistura nessa rotina. Rebelde é aquele que quebra esta rotina e que traz um novo modo de pensar a ordem. Muito bem, e nisso
Vejam só o que aconteceu ao longo da história. Estamos então no tribunal para condenar todos esses que podem ser disruptivos. Vejam só a primeira condenação. Mulheres que são perigosas, transgridem a ordem vigente, não obedecem aos maridos. Fogueira nelas, que a gente chamou bruxa. Qualquer feminazi lá atrás, o que gente é bruxa, não quer obedecer o marido, coisa feia. Claro que tem um pacto com o demônio, né? E foi assim que a gente, durante 2 séculos, nós colocamos várias mulheres na fogueira. Muito bem, ainda no século XV, olha lá, né? Essa condenação, vamos ver quem é o réu aí. Individualiza as pessoas, olha que sujeito do mal. Perda das relações sociais, gera cegueira, e essa cegueira é cegueira mesmo, não é uma metáfora. O cara vai ficar cego, vai ter um glaucoma poderoso, não vai enxergar mais. Permite que tenha só interpretações pessoais. Sabe essa coisa de, olha, essa é minha opinião, tá? Hashtag minha opinião, já estava ali. E queda dos oradores, daqueles bons e velhos contadores de história. Qual que é essa invenção? Vocês sabem? O nosso réu é os livros. Pois é, logo quando a gente tem a primeira impressora e o primeiro livro impresso, veio essa condenação. Gente, não pode. Esse povo vai ficar todo individualizado. Depois essas letrinhas vão gerar cegueira. E assim, a gente botou muito livro também na fogueira. Mais um condenado, que nasce debaixo da terra é coisa do demo. Que coisa é essa? Bom, falou debaixo da terra de Satanás mesmo, Batata. né? Batata teve que precisar de uma estratégia especial, porque isso era coisa do demônio, quem vem debaixo da terra. Até porque o quadro de referência era o pão, né? Que era uma coisa divina. Então esse negócio debaixo da terra não é bom. Então... Vejam lá outra condenação, né? Estimula os sentidos, transgressão, impede o sono. Vocês estão vendo que vários elementos que apareceram ao longo da história, eles foram condenados porque a gente estava achando que o mundo ia acabar ali. E esse réu é café. Olha só, né? Na Europa, entre os nobres, o café era proibido de ser servido para as mulheres. E daí algumas delas tinham uma sala secreta que ela chamava as amigas para degustar um bom do café. Aí eu fico imaginando ela falando, miga, sua louca, hoje a gente tá doidona, vamos encher a cara de café. Ela, ai, passa mais café para mim, a gente vai derrubar tudo, vamos gerar a Revolução Francesa, a gente está de doida hoje. Tudo por culpa do café. Tecnologia versus natureza, ela estimula a vida noturna, perda do humanismo. Esse povo que fica rondando à noite... Não é coisa boa. E isso por culpa da energia elétrica. Pensem vocês, no mundo sem energia elétrica, nós não estaríamos varando à noite lá na agência para terminar o job. Isso não rolava, porque ninguém ia conseguir fazer isso à luz de velas, não tinha missa noturna, não tinha virada cultural virando a madrugada, não tinha nada disso. Como a humanidade ia acabar mesmo, aí a energia elétrica foi liberada. E essa aqui do século XX? Olha, ela é contra Deus, contra a biologia, contra a natureza e contra a família. Pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional deu poder para a mulher sobre a biologia, sobre Deus e sobre a própria ciência orgânica. Acabou tudo agora. É uma mulher quem decide quando ela pode ter filhos, quando ela quer ter filhos. O mindset mudou tanto que o Vaticano ainda não engoliu a pílula até hoje. Agora, imaginem vocês, a nossa amiga matemática, que já começou prevendo a inteligência artificial, tomando pílula, tomando café, lendo livro, você de olhar e falar, cara, você é muito doida, né? Para aí que a gente não aguenta tanta disrupção. Bom, e aí a gente vai chegar aqui na inteligência artificial, que de fato, diante disso, né,
A gente tem metade do mundo, um otimismo enorme e a outra metade achando que não vai dar certo. A gente tem um grande cara aqui, que é o Elon Musk, né, falando que quer conjurar o demônio, né? A gente estava aqui conectado com a palestra da Ana, onde também tinha esse slide, mas é um ponto que é interessante. E aí a gente vai voltar aqui ao Blade Runner, né, o Deckard, que ele vai falar, os replicantes, tem uma frase dele que é ótima, ele fala, os replicantes são como todas as máquinas, ou é um risco ou é um benefício. Então, a gente tem que entender e como é que a gente tem que navegar diante desses dois lados. O que é importante, o que a gente mostrou nesse retrospecto da história, toda vez que o céu anuncia uma nuvem disruptiva, uma nuvem de novidade, a gente sente que vem uma tempestade por aí e nós resistimos. Como eu costumo ouvir muito desses medos e dessas histórias, em geral, da inteligência artificial, falando, gente, o que eles vão fazer conosco? Essa inteligência artificial vai substituir, não vai ter emprego. Meu amigo, eu acho super digno ter medo da barata. Eu acho super digno ter medo da lagartixa. Agora, ter medo da inteligência artificial tá feio, tá bem feio. E essa relação com a inteligência artificial, né, nós, humanos, ao longo da história, e especialmente quando a gente recorta essas obras que a gente vai ver aqui agora, da cultura pop, a gente vem se relacionando com ela, tentando prever, tentando entender o que vai ser isso, né? Então, a gente vai entrar agora especificamente nas obras que a gente selecionou, e a gente vai começar com o Blade Runner, que é um dos filmes mais icônicos dos anos 80 e que ele determinou e foi pai disso tudo, de muitas dessas outras coisas que aparecem, dessas outras séries que vem na sequência. Muito bem. Não, só que eu acho que uma coisa que é interessante do Blade Runner para começar essa viagem, né, que isso aqui é o tagline da Tyrell, que é a empresa que faz os replicantes, que é isso, né, assim, more human than human, né, assim, essa é a ambição deles e por isso essa coisa é tão perigosa. Blade Runner traz algumas questões muito importantes para nós, entre elas a busca pelo desempenho. Os androides lá, eles têm um desempenho fenomenal. Tem várias cenas que eles saltam, pulam de um edifício para outro, o que os humanos não conseguem fazer. E a gente vive isso, assim, tem que melhorar o desempenho, cara. Vamos lá melhorando. Olha lá, o inferno é aqui. Né? Em Ridley Scott, o diretor do Blade Runner, ele previu que, na verdade, o inferno é aqui na Terra mesmo, que a humanidade seria exterminada aqui, mas né, que os eleitos iriam para um outro planeta. E as máquinas não temem, é uma das cenas mais icônicas e fenomenais, não somente do Blade Runner, mas do cinema, que mostra esse medinho que você tem, esse friozinho na barriga, só os seres humanos têm. As máquinas não temem. E daí vem a pergunta, né? Será que humano é ter um passado? O que nos faz humanos? Em Blade Runner, os replicantes, os androides, eles não têm um passado. Inclusive, a gente vê o passado fraudado, o passado forjado, a fake news que acontece lá, querendo inventar uma biografia. Será que só nós, seres humanos, temos o passado? Como eu disse para vocês, o seu pet, o seu gatinho, o seu cachorrinho, ele não tem um passado. Ele não traz essa memória. E aí, Fábio, o personagem da Rachel é exatamente isso, né? Ela acredita que ela é uma replicante, ela acredita que ela tem um passado porque ela tem fotografias e isso aqui vai sendo revelado que, no fundo, aquilo foi plantado, aquilo é uma fake news, né? Gattaca, que é de 1997 do Andrew Niccol. Gattaca é um filme que mostra que nós podemos escolher como serão nossos filhos. A gente determina que nosso filho vai ser um astronauta, que ele vai ter olhos azuis, independente da fonte, se ele vai ter mais possibilidades de ter câncer ou não. A gente previne tudo. E a gente sempre vive nisso. Gente, vamos prevenir. Prudência. Gattaca acontece. Começa o filme assim, mas os pais, um casal, já pais de um primeiro sujeito totalmente determinado pelo DNA, eles escolhem, eles optam por ter um filho naturalmente. Naturalmente, no mundo de Gattaca, significa sem o DNA pré-determinado.
E daí vem a questão da sociedade molecular. Percebam como hoje a gente fala, DNA da marca, como se a gente entendesse alguma coisa de DNA. A gente mal entende de marca e já está falando, misturando com DNA. Então, vários vocabulários, vários itens, expressões do mundo da biogenética, a gente acaba utilizando. É a biogenética programada, não se esqueçam que há poucos anos a gente viu Angelina Jolie tomar uma ação que foi muito criticada e polêmica, exatamente por causa da prevenção e da biogenética. A busca pela perfeição. Se você não foi programado, claro, você não será perfeito. De novo, o link com Westworld, aonde o tempo inteiro os próprios androides, os anfitriões estão discutindo ali o que eles foram programados ou não. E o tráfico de DNA, um dos personagens, então, justamente esse, que teve a origem dele natural, sem essa programação, né, tá de boa, ele vai, né, e compra um novo DNA no mercado que é ilegal. Então, vocês estão achando que nesse futuro próximo a gente vai ficar traficando drogas, etc. Nada disso, gente. A gente vai traficar DNA mesmo. E aí, diante dessa sociedade totalmente controlada, em que os filhos são programados, o que é humano aqui na história é o improviso, né? Essa decisão dos pais, desses pais de ter o filho de uma maneira natural. E temos aqui uma outra palavra que é o improviso, que fala de humano. Inteligência Artificial, do Spielberg, de 2001. Um filme icônico também, aonde uma mãe compra o robozinho para amá-la. Que bonitinho, né? Você pode ter o seu robô para te amar bastante. Só que daí começam as várias surpresas, porque esse robô, ele cumpre meta. Sabe o sujeito ali persistente? Ele cumpre meta mesmo. Não tem essa questão de improviso. Tanto que o filme mostra quais são as consequências quando a gente persegue essas metas cegamente. É um robô para chamar de seu, que tem várias funcionalidades. Essa era uma preocupação, inclusive, que nós temos com a inteligência artificial. Serve para quê? Aliás, a gente está no mundo funcional. Tudo a gente pergunta, isso serve para quê? Vou lucrar o quê? Ganho quanto com isso? E daí cumprir o prometido. Nós sabemos que nós, seres humanos, não cumprimos o prometido. E não é uma questão só do brasileiro. Fica de boa, os suecos também não cumprem, os nórdicos também não, os norte-americanos também não. Estamos todo mundo junto. Mas as máquinas cumprem. E aí, tem uma coisa muito interessante também, né, que diferencia o robô ali do filho natural, né, porque ele tem um irmão, ele é um androide, mas tem um irmão que ele tenta comer em uma determinada hora e ele quase se destrói, porque o robô não come, né? Então tem essa distinção entre os sistemas e os organismos. E uma coisa que é interessante é essa pergunta, se diante dessa perfeição toda e desse controle, o humano é poder amar. Que é a questão toda se ele é amado e ele fica eternamente olhando para uma figura de uma estátua que ele acha que é a mãe dele. E essa pergunta super elegante que vem do Danilo, porque a minha pergunta é, as máquinas transpiram, elas gozam, elas cagam, elas mijam, como que é isso? Né? Porque são características ainda que sociabilizadas, né? Onde a gente coloca regras sociais, como a gente vai fazer isso, mas são características que nos denotam como humanos. E aí a gente entra em Minority Report, também do Steven Spielberg, de 2002. Esse filme é, na verdade, um thriller e ele traz a possibilidade da gente prever o que irá acontecer e intervir no futuro desde já, no presente. E coloca a discussão se isso é ético ou não, quando a gente está prevendo o que o outro irá fazer sem ainda as provas materiais. Mas o filme traz também para nós um retrato da nanotecnologia, onde a gente tem os robôs o tempo inteiro, inclusive entrando no seu sistema orgânico e lendo todo o seu código genético, que daí seriam os investigadores do FBI. Olha só onde a gente pode chegar. Como também uma sociedade de controle.
quando nós, o tempo inteiro, disponibilizamos, espalhamos câmeras por tudo quanto é lugar, e a gente está filmando tudo, a gente está regulando tudo, isso nos denota nessa sociedade de controle. É contra o tempo, contra o espaço. O personagem principal, que é feito pelo Tom Cruise, na hora que ele tem as memórias, as lembranças dele, ele joga isso materializado numa holografia e como se fosse uma grande tela de cinema ali viva diante dele. Ele tem um passado aqui e agora no presente. E aí, diante disso, né, e de uma das cenas que o Fábio vai falar, se o ser humano é ter espiritualidade. Fala lá. O filme traz também um item bastante diferente quando a gente pensa em inteligência artificial, que é justamente um híbrido de androide com ser humano e que eles se conectam com o mundo espiritual. Há uma cena lindíssima no filme onde esse androide entra numa casa, na casa do personagem do Tom Cruise, que teve o filho morto quando criança, e esse personagem então se conecta com esse filho e começa a descrever se esse filho está bem ou não. Pois é, né? Espiritualidade. Será que as máquinas vão poder rezar? Será que elas vão poder estar numa mesa branca? Como que vai ser isso? Um outro filme icônico que a gente pegou, e é interessante que a gente já está no 2013, então a gente já está nos anos 10, que é o Her, de Spike Jonze. Tem uma síntese perversa do Her, que é um cara que se apaixona por uma máquina. Na verdade, é uma forma muito sintética da gente pensar no filme, que, claro, é complexo, é magistral no que ele traz para nós a respeito do que nós já estamos vivendo no mundo de aplicativos, no mundo de relações múltiplas através das redes e de concentração pelo celular. E o que ele mostra? A inteligência artificial já está entre nós. Né? É que ela ainda não está intervindo no roteiro. A gente ainda tem essa falsa impressão que a gente tem um terreno ainda de manipulação nesse roteiro. As realizações dos desejos. Ele começa a realizar, inclusive, as fantasias sexuais que ele não teria coragem ou que ele não consegue realizar com os seres humanos. Ali a máquina consegue realizar isso. E as fantasias são reais. Um sujeito que está ali, a moça que está ali no tablet, ou que se manifesta no celular dele, ela é um amor real pelo qual ele se apaixona. E isso, ao longo do filme, vai sendo tratado com muita naturalidade, né? É quase uma questão de diversidade. Você pode namorar um ser humano, você namora um sistema operacional, e a gente está vivendo nessa realidade que ela é muito provocante e muito estética também, né? Os designers amam esse filme, eu amo também. E uma realidade que a gente não sabe muito a distância que a gente está dela, né? Essa realidade meio laranja, meio avermelhada, meio retrô, e que pode acontecer amanhã. Então, ele é provocante por causa disso. Muito bem lembrado o design do filme, que o diretor de fotografia ele se inspirou nos filtros do Instagram, né, e que ele distribui esses filtros ao longo do filme, como se fosse uma brincadeira que a gente estivesse ali mudando o filtro de cada imagem. Dependendo até do humor da história, esse filtro muda. Exatamente. Ser humano, será que é definido pela interatividade? Esse é um dos nossos medos hoje, porque a gente vive discutindo, gente, não tem mais o olho no olho, não tem mais aquela relação gostosa das pessoas. Um exemplo patente disso é um post que vários de nós já gostamos, já compartilhamos pelo Face, pelo Twitter, pelas redes, que é aquele suposto bar com uma plaquinha. Não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. Né? Como se o Wi-Fi fosse o Satanás debaixo da terra, aquelas mulheres que não obedecem ao marido, que deveriam ser incendiadas, né? Colocadas na fogueira. E aí, por último, a gente entra em Westworld, que é do Jonathan Nolan e da Lisa Joy, de 2017. E ele não é uma obra fechada, ele é um seriado. E a gente vai falar aqui um pouco dele, do que é ser humano, daquilo que a gente viu em Westworld. Tem uma coisa bastante interessante de Westworld que a gente assiste e fala, gente, mas que mundo é esse, né? Quem são esses robôs? Pois é, mas a gente também tem que começar a pensar qual é o mundo externo do Westworld que nós não estamos vendo.
porque nós conseguimos ver somente ali um parque de diversões e os seres humanos vão para esse parque porque eles têm o deleite em matar, em estuprar, em subjugar mulheres, em subjugar as negras. A viadagem nem aparece no filme ainda, né? Ainda nem se manifestou, porque na hora que se manifestar vai tomar tiro certeiro. Então, que sociedade humana é essa que está no lado exterior de Westworld e que a gente ainda não viu com tantos detalhes? Westworld é o seu campo de diversão. Assim como o videogame, você está lá no game matando todo mundo. Fala, ai gente, olha como eu mato, eu sou muito do bom. E você vai ganhando pontuações e vai tendo deleite disso, como a gente vê em várias cenas que os humanos que estão ali matam os anfitriões. Olha, você mata o anfitrião, você mata quem te recebe. Quem está dando a recepção ganha de você o quê? Bala. E eles falam, só matei para ver como é que ele ia se sentir, quais seriam as reações. E é isso, né? Assim, se o ser humano é se divertir, aqui tá com uma foto super comportada de Westworld, pensando toda a violência e todas as coisas que acontecem ali. E a gente se debatia um pouco perguntando assim, cara, esse mundo de fora, ou ele é tudo muito correto e tá tudo legitimado, esse monte de violência que acontece lá, ou realmente a gente está caminhando por uma onda de valores desse futuro que a gente também não sabe qual é, ou pelo menos até os episódios que eu vi, qual distante que a gente está da realidade de hoje. Westworld é o mundo sem mimimi, aonde você pode fazer tudo, você não precisa respeitar ninguém, você não precisa ter o cuidado ao tratar uma mulher, você não precisa fazer uma inclusão de diversidade. Que gostoso esse mundo sem mimimi, não é? Então, onde você pode, de fato, fazer o que quiser, você pode até matar, né? E como tem violência dentro desse parque. Um dos quotes mais importantes, né, assim, mais icônicos do filme é "These violent delights have violent ends", né? Essa coisa do desejo e da violência, né? Questões que são muito humanas. E aí, vai. O que nos faz humanos, né? O que é um humanismo de fato? Então a gente passou aí por vários itens, né, que cada filme denota uma característica da nossa suposta humanidade. Nós estamos vivendo uma época cada vez mais humanizada, porque nós estamos discutindo como incluir, como respeitar a diversidade, e há, como vocês todos já sabem, vários que resistem, que tentam colocar todas essas ideias, de novo, na fogueira, e dizendo que, mas isso é muito mimimi, isso é muita reclamação. E aí a gente juntou aqui diversas das questões que são abordadas, né, como se os humanos, né, a gente tem uma sociedade que está programada e tem questões humanas que pervertem e subvertem elas, né? A questão do passado, de Blade Runner, o improviso de Gattaca, amar na inteligência artificial, espiritualidade de Minority Report, a interatividade de Her, e essa coisa de se divertir, fazer o que quiser e matar de Westworld. A neurociência diz que uma das características que nos faz humanos é justamente o ato de cozinhar. Então celebre a sua cozinha cada vez que você está lá esquentando aquele café que vai te deixar muito doidão, né? Isso só o cérebro humano pode fazer. A gente não consegue ver a dimensão disso, mas o que a neurociência nos explica é que o nosso cérebro, as nossas sinapses, elas conseguem lidar com itens extremamente complexos, articular e gerar soluções. Exemplo disso, como é que alguém olhou para debaixo da terra, tirou a batata de lá e resolveu fritá-la, e resolveu cozinhá-la, e resolveu cortá-la e até comê-la, de certo modo, crua, numa salada. Essa diferença do cozido, do cru, do grelhado, do tom do fogo, dos vários ingredientes que a gente leva à mesa, eles fazem tão parte do nosso cotidiano que a gente já perdeu de vista a complexidade e a magia que há na cozinha. A gente vai mostrar uma cena muito icônica de Blade Runner agora para fechar essa etapa.
Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Uma das questões é a memória, né? Isso, inclusive, nos aflige bastante quanto ao nosso notebook, ao nosso celular, se a gente tem o nosso espaço no Dropbox, na cloud, enfim, se nós temos a memória suficiente. E a gente fala, não tenho memória. Nós temos. Quem não tem é a máquina. Será que a inteligência artificial conseguirá ter uma memória como nós, seres humanos, através das nossas sinapses neurais, conseguimos ter? Gerald Zaltman, que é um especialista do MIT, antropólogo, ele faz uma provocação. Ele diz, veja só os publicitários, eles falam que sabem fazer top of mind, que sabem fazer uma marca chegar ali no topo da memória do consumidor. Vamos então chamar esses publicitários para trabalharem na cura do Alzheimer, porque eles entendem tudo de memória. Meus amigos, a neurociência ainda não desvendou segredos da memória, mas nós no dia a dia estamos dizendo que a gente conquista a memória do consumidor. O tempo não é o que nós imaginamos. O tempo é uma invenção social. E, inclusive, a física quântica nos ensina o seguinte, que quando nós temos acesso aos relógios mega técnicos e sofisticados, científicos, que a física usa nos laboratórios, este relógio no chão, o tempo passa mais devagar do que se colocarmos esse relógio aqui na mesa. Logo, o tempo para o teu job está muito apertadinho, se joga para o chão. Você vai lá para o chão, que o tempo vai rodar um pouquinho mais devagar, aí depois você sobe, vem para cá, aí entrega para o cliente assim feliz. Você fala, cara, como que você fez isso? Não foi nas coxas, foi no chão mesmo, tá? Mas infelizmente a brincadeira é gostosa, mas ela não denota realidade. Isto porque se o tempo passa mais devagar, cada vez mais próximo ao centro da Terra, então o nosso ritmo também é mais lento. Então se você se jogar lá no chão para fazer o job, você vai trabalhar um pouco mais devagar.
O tempo ele não é sequencial, ele é reticular, como se fosse espiral, e nós temos várias camadas do tempo. Temos o nosso próprio tempo. A verdade, todos os anfitriões estão lá no Westworld o tempo inteiro à procura dessa verdade. E há aquela brincadeira que a série faz conosco, quem é um androide, quem é uma inteligência artificial e quem é um ser humano de fato. E cada vez, a cada momento, essa verdade vai aparecendo. Nós, inclusive, continuamos o tempo inteiro perseguindo a verdade, em especial no mundo de fake news. E a gente vai acelerar essa parte, porque faltam 5 minutos e a gente quer falar do futuro, acabamos de falar de tempo, então faz sentido. O que a gente pode entender sobre inteligência artificial a partir de tudo que foi previsto e quais são os impactos para a gente, o que a gente tem que pensar? De fato, a forma de trabalhar vai mudar. O Malcolm Frank fez esse gráfico, 12% do trabalho que existe hoje vai ser eliminado, 75% vai ser potencializado e 13% vai ser inventado, ou seja, ele não existe. A maneira como é que a gente projeta a inteligência artificial hoje tem diversas coisas. A gente tem problemas que ficarão cada vez mais complexos. A fronteira entre realidade virtual, on e offline, ficará cada vez mais difuso. A nossa cognição será ampliada por essa inteligência artificial, né? Mais ou menos essa relação que a gente tem, já tem há tanto tempo com os óculos, a gente vai ter com vários wearables de inteligência artificial e a gente vai estar acostumado com isso. E sim, quem está construindo inteligência artificial tem viés. Não é uma programação que está sendo feita com diversidade. Logo, ela tem viés e ela pode ter preconceito e a gente tem que pensar nisso. Segurança e privacidade terão novos parâmetros, um pouco Minority Report, a gente vai ter novos parâmetros do que é segurança e o que é privacidade. E essa conversa toda deixa muita gente excluída ainda, porque isso ainda é uma conversa elitizada e que não considera todos os públicos. Isso nos toca fundamentalmente nós brasileiros, porque 80% da população brasileira perfaz as classes populares, ou seja, a baixa renda. E eles não participam dessa discussão e não estão incluídos na inteligência artificial. E aí a gente tem um convite para os humanos do PEF aqui, porque eu acredito que não tem robô aqui ainda, para a gente repensar algumas coisas. E aí são 4 propostas para a revolução da inteligência artificial para a gente pensar, tá? A primeira é a seguinte, a gente conversou muito, eu conversei muito com o meu time sobre isso, a Laís, a gente estava conversando sobre isso ontem, se tudo que tiver que ser automatizado será, o que vai sobrar para a gente fazer? O que fica? Eu acho que cabe a gente repensar o seu porquê. Porque se a gente vai viver num cenário que é muito automático, a gente vai poder repensar os nossos porquês de que a gente faz as coisas. E aí a gente se conecta porque o primeiro ponto é ter propósito, né? A gente vai ter que fazer tantas coisas que as máquinas vão resolver. Então a gente pode se ocupar das questões que são mais humanas. E a gente pode aprender aí com os anfitriões de Westworld que a cada vez que eles conseguem interferir no roteiro, o propósito é sair de Westworld. Talvez o seu propósito seja sair deste mundo no qual você está. A Dolores perguntava qual era o propósito do humano, né? Então a gente precisa achar isso. Então a gente vai estar mais liberado e por isso a gente vai poder ser movido mais pelas nossas paixões, tá? A gente tem uma série de públicos que são interessantes aí para frente. A WGSN fala dos localtivistas, que são caras que são muito mobilizados pelos propósitos e para resolver coisas no local deles, logo e com impacto. Então, e isso tem tudo a ver com com as nossas ondas do branding que a gente estuda, porque de fato isso aqui vai ser o grande drive de tudo que vai se acontecer pela frente. Então isso é muito humano. Isso é a parte mais humana das instituições, são os propósitos delas. Muitos dos conservadores julgam os local-ativistas como o net-ativismo de sofá, que é o net-ativismo mega confortável. É preciso entender que hoje nós temos uma outra linguagem, uma outra dinâmica e que um novo tipo de ativismo surge nas redes sociais. Esse net-ativismo ele também torna muito claro e amplia os propósitos.
E todas as empresas vão ter um impacto social, né? O Elon Musk, que apareceu lá na frente, agora ele volta aqui com um propósito muito bacana, que tipo, pode ser resolver alguma coisa. A humanidade está a sonhar, por isso que ele disse lá na XSW que ele botou esse carro lá no espaço, ou resolver o problema do trânsito, que a The Boring Company dele está se promovendo. Isso é uma coisa bastante contemporânea, é recente esse anúncio desse projeto. Tá? Uma outra coisa que vai ser muito importante, porque essa questão das fronteiras entre virtual e real, você e inteligência artificial, organizações e pessoas estão cada vez mais indefinidas. Então a gente vai ter que pensar as nossas condutas. Segundo ponto, ela é a transparência. A gente viu na palestra anterior, quem estava aqui, que a gente está vivendo cada vez mais, caminhando para um mundo mais transparente, né? Todo esse trabalho que o design fez foi transformar o mundo de opaco para transparente. E isso vai ser uma coisa que é importante também para nós humanos. Quanto mais verdade a gente der, mais verdade a gente tem de retorno. E se você não tem verdade nenhuma, você já sabe qual retorno você terá. E aí a gente bota essa coisa transparente, não tem como não voltar aqui ao laboratório de Westworld, porque ele é transparente, mas está todo mundo passando a perna um no outro, né? Então esse que é um ponto interessante. E quando a gente fala que a gente vive na era da transparência, que não existe separação, é que de fato é uma era como este laboratório, só que a gente tem que fazer da maneira certa, em que as marcas, e aí estou me conectando com a palestra da Ana de ontem também aqui, a sustentabilidade, a ética, a tecnologia, direitos humanos e política, isso está tudo muito integrado. Você está trazendo valor para o mundo. E essas coisas todas, elas estão integradas, elas precisam ser transparentes. E numa sociedade em que a gente cada vez mais tem fake news por aí, eu trouxe esse quote da Christiane Amanpour, que é uma jornalista da CNN, falando que é justamente a verdade que vai separar uma democracia de uma ditadura. Então a gente tem que se preocupar muito com essa questão da verdade. Olha aí um aplicativo que ele possibilita que a gente faça uma checagem se as grifes e se as empresas de moda elas estão utilizando de trabalho escravo ou explorando mão de obra. Ou seja, a verdade hoje está mais acessível e pode ser rastreada. E a gente entra no terceiro item, né? Que é o ponto que a gente falou desse viés de inteligência artificial, mas não é só na inteligência artificial. Por muito tempo, a gente teve só um ponto de vista. Na narrativa das histórias, né? Então a gente tem que pensar justamente os pontos de vista de a heteronormatividade branca determinando quais são as narrativas que importam. Então, terceiro ponto, a gente vai falar de inclusão e empoderamento. Hackeei uma frase da palestra do Márcio de ontem, que fala de empatia, que a gente não pode esquecer do outro, né? Eu sou porque somos. O que eu sou é a soma das partes. Então, isso é uma coisa que tem muito a ver com empatia e é uma coisa que a gente precisa, né? E a gente falando de diversidade, tem um ponto que é diversidade de trabalho, né? Melinda Gates refazendo na fundação dela, todos os formatos e a maneira com que o trabalho é projetado, porque não é só para um tipo de trabalhador que isso é feito. A gente precisa trazer diversidade para a gente conseguir inovação. E aquele que não consegue se comover com sofrimento alheio não é digno de ser chamado de humano. E a Bozoma, que é a CEO da Uber, também trazendo aí um olhar de diversidade, né? Essas narrativas que fizeram muito sucesso nos últimos anos, é impressionante porque as pessoas querem cada vez mais isso, né? Ver outras narrativas, e isso é um bom negócio. A gente tem que pensar outras coisas também. A gente está falando de diversidade de gênero, a gente está falando de diversidade racial, mas também diversidade de idade. Isso aqui é um dos conceitos mais interessantes, que é essa questão do ageless, do perennials, né? Somos uma sociedade que vai viver, muitos de nós vão viver mais de 100 anos. Não é justo que a gente tenha os primeiros 20 anos da nossa vida, onde a gente tem que escolher o que a gente vai fazer e que a gente tem que ficar os outros 80 anos fazendo isso, né? Então, acho que precisa ser legitimado que a gente precisa se desenvolver de uma outra forma, né? A Dina Pell, essa aqui que está vestida assim e que aqui ela está mais social, ela cunhou esse termo perennials, que não importa a idade que você tem que manter uma curiosidade produtiva e você tem que se reinventar, cultivar uma vida de reinvenção. Isso é um outro paradigma que a gente tem que quebrar, preconceito com idade, né? Então,
E essa questão de que cada geração ela traz alguma coisa de diverso para a gente conversar. E a gente tem essa questão de uma geração que pode se fazer mentoria com a outra. E não é só os mais velhos com os mais novos, ao contrário também, dependendo do contexto, isso é uma coisa muito rica e a diversidade. A verdade é que quanto mais tecnologia nós temos, mais tempo e mais espaço nós também temos para discutir sobre a humanização, não das máquinas, mas a humanização de nós mesmos. E não é à toa que agora, nesse século XXI, estamos iniciando um novo roteiro, fazendo uma intervenção na história, assim como os anfitriões de Westworld, alguns deles começam a fazer. Não é à toa que, no Westworld, na série, uma das personagens, a primeira que começa a intervir no roteiro, é justamente uma negra, é justamente uma mulher. Você lembra aquele povo esquisito lá, né, que está sempre envolvido com a inteligência artificial? Se você não é esquisito, você não é disruptivo. Sinto aí. E o quarto aqui, se máquinas são programadas de forma perfeita, a gente tem que se ocupar do que há de mais humanos no que a gente faz. E aí a gente vai ver uma era dessa autenticidade que não é perfeita, né? A gente tem que repensar os padrões. Repensar os padrões tem a ver com desconstruir e com articular. Coisas novas. A gente tem que ser questionador, autêntico, imperfeitos e humanos. Uma coisa que é importante, eu queria dividir com vocês, e eu vou ter que passar um pouco rápido, mas é muito interessante, a Carissa Carter, que é essa professora de Stanford, ela trouxe as habilidades que nós humanos precisamos desenvolver numa sociedade cada vez mais tecnológica. Então, a gente tem que repensar as nossas habilidades, e elas são muito humanas. A gente tem que ter a habilidade de sintetizar a informação, de aprender com os outros, de construir e projetar, e de experimentar com agilidade. Nós humanos vamos ter que fazer este ciclo cada vez com mais competência em qualquer trabalho que a gente for fazer. E a gente tem que aliar isso com algumas coisas. Um raciocínio que se movimenta do concreto para o abstrato. A gente tem que cada vez mais saber se comunicar melhor, porque as nuances e as questões estão mais delicadas e mais complexas. A gente, cada vez que começar um trabalho novo, a gente tem que desenhar a forma de trabalhar de novo. E a gente tem que saber navegar que não existe só um caminho, tem uma ambiguidade enorme, uma multiplicidade de caminhos. Então, essas são as habilidades que estão sendo estudadas para os novos profissionais. Além disso, a gente tem que também desenvolver um ponto de vista que é muito singular. A gente está todo mundo fazendo a mesma coisa. E essa senhora é a coisa mais fofa, que ela é a única que não está com o telefone ali, assistindo alguma coisa, ela está tendo a experiência dela. A gente buscar esse ponto de vista singular é uma coisa que é muito importante. E criatividade, ele vai ter que ser repensado. Você queria falar alguma coisa que eu disparei aqui, tá? Criatividade ele vai ter que ser repensado, porque nesse momento em que tudo vai ser automatizado e que máquinas estão criando coisas, máquinas sendo criativas e criando layouts, a criatividade ela vai estar na junção do que é inesperado, do que é surpreendente, do que pode parecer um erro com a utilidade. Então a gente tem que pensar que esse vai ser o local da criatividade para nós humanos. Isso tem a ver com diversas tendências de coisas, mas assim, a gente vai ficar cada vez mais cético numa sociedade que é toda programada com a perfeição. Então a gente não acredita na perfeição. As coisas que ninguém odeia, também ninguém vai amar, porque isso vai passar batido, a gente está acostumado com as coisas. Né? A gente vê muita coisa. Então, assim, o que a gente consegue classificar rapidamente, isso aqui é moderno, isso aqui é futurista, isso aqui é retrô. A gente vai passar batido. As coisas estranhas são aquelas que vão tocar no nosso coração. Então, o que não se classifica deixa a vida mais interessante. Peguei 2 exemplos aqui, que é uma cerveja para tomar no chuveiro e o hotel que se diz que é o pior hotel do mundo e que está fazendo o maior sucesso com isso. Mas esse que é o ponto das coisas que tem um ponto de vista singular. O improviso não flerta com a perfeição, até por isso a gente insiste muito num planejamento largo, por vezes que toma muito tempo. A gente planeja e acaba nem cumprindo a meta, porque a gente não permite o improviso. Se você planeja toda a sua vida através do seu celular, das suas redes, como que você será surpreendido? Falando de inteligência artificial e a gente repensando cocriação, essa menina, Jordan, tem
Instagram dela, o Jordan Just Right, ela, junto com a mãe dela e junto com uma colaboração enorme, ela redesenhou a própria prótese, né? E a gente tem que repensar também a autoria das coisas, né? Não olhar de cima. E essa menina queria uma prótese de unicórnio que soltasse glitter. Você pode clicar aqui no vídeo aqui. Bom, ela vai disparar o glitter. Lá, desce, não tá... Coisa mais linda, né? Mas é isso, né? A gente não sabe de onde que vem a criação, né? Assim, e aqui tem um quote da mãe dela, né? Um projeto transformou o que poderia ser a maior tristeza das nossas vidas, que ela tem, né, uma deficiência na maior alegria. E também a gente vai ter que pensar como é que a gente vai lidar com os relacionamentos numa sociedade que é cada vez mais complexa, né? A gente está acostumado como profissional, a ver um problema e a gente tem que resolver o problema. Só que numa sociedade em que os relacionamentos vão ficar cada vez mais complexos, né? Afinal, a gente está na cultura do Tinder, em que que é chamada swiping culture, relacionamentos não são problemas que precisam de solução, são paradoxos que precisam de gerenciamento. E esse que é um ponto interessante, porque a qualidade dos nossos relacionamentos é igual à qualidade das nossas vidas. E quem falou isso é essa Esther Perel. Você imagina no SXSW, que é um festival de inovação super badalado, a melhor palestra de uma terapeuta de casal, então é porque a gente também está precisando, né, de terapia. Enfim, foram essas coisas que a gente queria passar para vocês. Tem 4 pontos aqui que só resumindo, então o propósito: quanto mais estivermos liberados, mais podemos ser movidos por nossas paixões. A transparência: quanto mais verdade postarmos e compartilharmos, mais verdade receberemos. Inclusão e empoderamento: mais pontos de vista e narrativas estiverem incluídos, mais relevantes e inovadores seremos. E essa parte de desconstrução e articulação: quanto mais repensarmos padrões e regras, mais inspiração e atração. A gente precisa ser cada vez mais humano. E para isso, o físico italiano Carlos Rovalle, ele diz: certamente a origem da ciência é a poesia, enxergar além da verdade visível. Por isso, humanos, abracem a inteligência artificial e se ocupem da humanidade. Isso aqui é a bibliografia dessa palestra. A gente leu, viu? Não tirou assim da nossa cabeça, tá? Tem fundamento tudo isso daqui. O que é? Vai ter um artigo, essa palestra vai se transformar num artigo que a gente vai publicar no site. Aqui também tem a referência do nosso estudo PI, que ele vai estar publicado semana que vem, não é isso? Isso. E eles foram as referências da palestra. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado.